Bom dia, pessoal. Então vamos lá. A nossa aula de hoje é botânica geral, né? Então é um assunto aí bem importante para vestibular, é um assunto que é muito cobrado, né? É, e nessa aula aqui a gente vai ver botânica geral, então as principais características dos grupos da diversidade, dos grupos vegetais, ciclo reprodutivo, histologia, organologia, fisiologia. Cada vez mais a gente vê esse tipo de assunto nas provas, né? Então é importante a gente sempre revisar, tá bom? Depois fica disponível para vocês o material e uma lista de exercícios. Eu vou escrevendo nos slides, tá, gente? Então é legal vocês estarem com o caderno aí, para vocês também anotarem todas as informações que eu colocar nos slides, beleza? E qualquer dúvida, interrompe ou manda aí no chat que eu respondo, tá bom? Bom, pessoal, lembrando, né, a primeira coisa, quando a gente fala de diversidade, existem 4 grupos vegetais: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e as angiospermas. Então, nesse cladograma, a gente vê que esses grupos vegetais, eles foram originados de uma alga verde ancestral, né? Ali a alga verde pertencente ao reino Protoctista, que tem algumas características, né, que foram herdadas, pelas plantas, como parede celular, clorofila, o pigmento fotossintetizante, a própria característica de célula eucarionte. Então, tudo isso, né, algumas características, elas partiram aqui da alga e foram herdadas pelas plantas, né? O que que a gente tem? Primeiro, briófita. A briófita, os musgos, o exemplo mais clássico é o musgo, né? É uma planta bem pequenininha. Se a gente for pensar onde que o musgo ele vive sempre perto de água, né? De um ambiente úmido. E isso acontece porque esse grupo de plantas aqui, as briófitas, são avasculares. Então, o musgo aqui é avascular. São avasculares. O que que significa ser avascular? Não tem xilema e floema. O que que são xilema e floema? São vasos condutores de seiva. Por isso que a gente chama eles de avasculares. Eles não têm esses vasos condutores de seiva. Esses vasos condutores de seiva aqui começaram a aparecer a partir das pteridófitas, tá bom? Então, uma característica muito importante das briófitas é que elas são avasculares. Outra característica importante que aparece nesse grupo é que o gametófito, o que é o gametófito? Eu vou falar já já, em relação ao ciclo reprodutivo. O gametófito é dominante e o esporófito é temporário. O que que isso significa? Que a planta, tá? Ela tem duas estruturas ali nela, né? Ela é dividida em gametófito e esporófito. Quando a gente fala fase dominante, significa a fase mais presente ao longo do ano. Que no caso das briófitas, a fase mais presente ao longo do ano é a fase de gametófito. A fase de esporófito, ela vai aparecer em alguns momentos do ano, principalmente no período reprodutivo da planta, tá bom? A função do gametófito e esporófito eu falo já já, mas já saibam que gametófito e embriófita é dominante. Essas duas características aqui, pessoal, vai mudar a partir de pteridófitas. Porque nas pteridófitas, que passam a ter os vasos condutores de seiva, olha só,
os vasos condutores, elas aparecem aqui, ó, vasos condutores de seiva, xilema e floema, a partir das pteridófitas, isso permite que essas plantas sejam um pouquinho maiores, que fiquem um pouquinho longe da água, que não se desidratem tanto, né? Ainda tem a dependência ali da água para reprodução, mas elas conseguem sobreviver por conta dessa condução de água no organismo delas, tá bom? Então, essa característica aqui de vaso condutor surge a partir de pteridófita. Então, quem tem vaso condutor? Pteridófita, gimnosperma e angiosperma, que são classificadas como traqueófitas. Ó, traqueófitas possuem vasos condutores, tá bom? Então, quem são as traqueófitas? Pteridófitas, gimnosperma e angiospermas. Beleza? Então, isso é uma característica super importante aqui. Além disso, o esporófito passa a ser dominante e o gametófito temporário, tá? Então, esporófito dominante e gametófito temporário também a partir de pteridófitas. Quem diverge dessa característica é a briófita, beleza? Ok, aí passa aqui, a gente tem as pteridófitas, principalmente as samambaias, né? A gente já consegue, a principal representante, a gente já consegue visualizar raiz, caule e folha bem definidos, nessas plantas, né? A partir de pteridófitas, vem uma outra característica, que é a presença da semente. Plantas com sementes são classificadas como espermatófitas. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tudo bem aí? Sim, Pro. Ah, então tá. Se cair, vocês me falam. Assim. É, são chamadas de espermatófitas, essas plantas com sementes. Quem tem semente? Gimnosperma e angiosperma, tá bom? Gimnosperma e angiosperma. Além disso, uma característica super importante aqui é que as gimnospermas, a partir de gimnospermas, surge o gametófito masculino como com tubo polínico, que é o grão de pólen. Então, o grão de pólen, a gente vai falar bastante disso, mas o grão de pólen é o gametófito masculino, tá bom? O grão de pólen é o gametófito masculino. A presença do grão de pólen, que tem esse tubo polínico, que parece um sifãozinho, né? O tubo polínico parece um sifão. Isso permite classificar as plantas como deixa eu apagar aqui, fazer certinho. Sifonógamas. Gente, tem vários nomes, tá? Percebam aí. Sifonógamas. É tudo classificação. Sifonógama é a planta que tem grão de pólen, tá bom? Por quê? Porque o grão de pólen parece um sifão, ele tem um tubinho, né? Ele desenvolve um tubinho, a gente vai ver isso, é, que faz parecer um sifãozinho, por isso que é classificado como sifonógama. Quem são as sifonógamas? Gimnosperma e angiosperma, tá bom? Então, estamos vendo vários nomes aí, ó, traqueófitas, vasos condutores, espermatófitas, presença de semente, sifonógamas, presença do grão de pólen, do sifãozinho ali, o tubo polínico. Esse tubo polínico é o sifão que eu falei para vocês, tá bom? As flores e os frutos, essas estruturas irão aparecer somente no último grupo, somente nas angiospermas, que são plantas com flores, tá? Então, a semente aqui nas gimnosperma é uma semente nua. Nas angiospermas,
é uma semente protegida pelo fruto, tá? É uma semente protegida pelo fruto. Aqui a semente, ela tem é possível dispersar a semente, né? Mas o grão de pólen, a gente vai ver que a polinização do grão de pólen é através do vento. Aqui, como a semente, ela é protegida pelo fruto, tem muita dispersão pelos próprios animais, né? Porque o animal vai lá, come o fruto e leva a semente para um outro lugar, acaba defecando a semente em outro lugar. Então, a gente tem muita a dispersão da semente nas angiospermas através de animais e de outras coisas que a gente vai ver também, tá bom? É, o fruto, então, como eu falei para vocês, o fruto aqui protege a semente e a presença das flores classifica a planta como antófita. Mais um nome aí para vocês. É a presença de flores. Tudo bem, pessoal? Tá bom? É, Isso daqui só vai aparecer, só são as angiospermas. Então, ó, antófita, sifonógama, traqueófita, espermatófita, tem até cormófita, que tem a ver com essa divisão de raiz, caule e folha definidos, né? Raiz, caule e folha bem definidos, são cormófitas, tá bom? Eu não falei aqui, né? Quer dizer, eu falei, mas não apontei. Mas, ó, a diferença a partir de uma alga verde aqui para o grupo das plantas é que são embriões pluricelulares, então tem características que são herdadas, né, das algas que eu falei para vocês, mas outras características, obviamente, vão diferenciar as plantas das algas. Embrião pluricelular, matotrófica e embriófita. O que que seria matotrófica e embriófita? Mais nomes aí para vocês. É o desenvolvimento, depende da planta-mãe. Desenvolvimento depende da planta-mãe, tá? E alternância de geração, né? O ciclo ali de metagênese, que a gente vai ver bastante, que alterna a fase 2N e N. Vou falar no próximo slide, tá bom? Então, essas características aqui iniciais, todas as plantas têm. E essas outras que eu falei, elas vão aparecendo ao longo do processo evolutivo, beleza? Então, basicamente, a sistemática das plantas, as características que diferem esses grupos sim, básicos, tá bem características bem básicas. Guardem esses nomes: traqueófita, espermatófita, sifonógama, antófita, matotrófica, embriófita, o desenvolvimento depender da planta-mãe, o desenvolvimento acontecer dentro da planta-mãe, tá bom? E a cormófita, que eu vou até escrever cormófita, vai que aparece para vocês, né? Cormófita, raiz, caule e folha definidos. Esses órgãos, né, da planta bem definidos. Ali nas briófitas a gente tem caulículo, as raízes bem pequenininhas, folíolos bem pequiticos, então a gente não consegue definir tão bem assim, tá bom? Beleza, pessoal? Então vamos seguir aqui, ó. Ciclo reprodutivo. Então é importante sempre lembrar do ciclo reprodutivo das plantas, que ocorre a partir dessa alternância de geração, que eu falei para vocês, ó. Alterna entre fase haploide e fase diploide, que a gente chama de ciclo haplodiplobionte. Haplodiplobionte. O que que acontece nesse ciclo haplodiplobionte? Percebam aqui, ó. Vamos começar a partir do esporófito. O esporófito ele é 2N. O que que significa ser o esporófito 2N? Esporófito 2N é um esporófito diploide, tá bom?
que o esporófito 2N ele faz? O esporófito sempre, olha só, aqui ó, meiose e esporos, sempre vai produzir esporos. Esporófito produz esporos. Esporófito produz esporos através da meiose. Olha só a meiose aqui, tá? Meiose espórica. Produz esporos e esses esporos são haploides, tá? Ó, esporos haploides por meiose espórica. Produz esporos por meiose espórica. O que vai acontecer com esses esporos aqui? Olha só, esses esporos, eles vão se desenvolver por mitoses, vamos anotar isso. Esporos, que são N, vão se desenvolver por mitoses em gametófito. N, continuou o gametófito aqui, N. Então, a meiose nas plantas é uma meiose espórica, tá bom? Uma meiose espórica. Foi pergunta da Olimpíada, da primeira fase, né, desse ano. Então, meiose espórica aqui nas plantas. O que o gametófito ele vai fazer? Bom, desenvolver o gametófito. Qual que é a função do gametófito, que é uma estrutura ali da planta, N? A função do gametófito é produzir gametas. Então, vai pelo nome. Vocês estão me ouvindo bem, né, gente? Que aqui tá caindo um pouco a internet, mas vocês estão me ouvindo bem, né? Sim, Pro, certinho. Ah, então beleza. É, produz gametazene, ó. Então, o gametófito, ele produz gametazene. Que esses gametas, eles vão fazer? O que o gameta faz, gente? O gameta fecunda, né? Os gametas se fecundam. Então, é uma célula N fecundando outra célula N, aí forma um zigoto 2N. Esse zigoto, ele se desenvolve por mitose e dá origem ao esporófito. Esporófito 2N. Então, o ciclo, basicamente, pessoal, porque tem outras características, aí a gente vê grupo por grupo, principalmente ali nas angiospermas, tá bom? A gente vai focar em ciclo reprodutivo, tem algumas coisas a mais em angiosperma, então é legal a gente focar nas angiospermas. Mas, basicamente, o ciclo da planta é isso. É o esporófito, produzindo esporo através de meiose espórica, os esporos se desenvolvem, dão origem ao gametófito, o gametófito produz gameta, fecunda e dá origem ao esporófito. Isso é o ciclo das plantas. Ah, mas o que é a planta? A planta é o esporófito e o gametófito. São estruturas ali das plantas, né? A planta tem os dois. Que vai ser, esporófito vai ter uma duração maior a partir das pteridófitas, vai ter uma duração menor na briófita, né? Porque ele é temporário na briófita. Então, isso acaba variando, mas as plantas têm as duas estruturas, beleza? É importante a gente sempre lembrar isso. Agora, como eu falei para vocês, né? As angiospermas, elas é um grupo extremamente diversificado. Tem a presença da flor ali, que é uma estrutura reprodutiva. Uma coisa, primeiro, que é importante vocês saberem, é a própria estrutura da flor, né? A composição da flor. Esse daqui é um exemplo de flor monóclina. O que é uma flor monóclina? É uma flor que tem tanto estrutura masculina quanto estrutura feminina, na mesma flor. Essa é uma flor monóclina. Quando a gente olha para essa flor monóclina aqui, ela é formada por uma estrutura chamada de androceu, que é a estrutura masculina,
da flor, e gineceu, que é a estrutura feminina da flor, tá bom? Então vamos olhar primeiro para o androceu, tá aqui, ó, o androceu tá aqui. É bem visível isso aqui, quando a gente olha para uma flor, né, que tem essas estruturas aqui, a gente observa a parte masculina, a parte feminina, então tem plantas ali que ficam bem evidentes, né? Mas vamos olhar primeiro para o androceu. Ó, quando a gente olha para o androceu, para esse conjunto de estrutura masculina, né? O androceu é esse conjunto de estrutura masculina. A gente observa que ele é formado por estames. Então, o androceu é o conjunto dos estames. O que é o estame? Essa parte amarela aqui. Estame é formado pela antera, pelo conectivo, que é o tubinho aqui, e pelo filete, e pelo conectivo aqui em cima, né? O tubinho é especificamente o filete. Então, a antera, e a gente vai ver muita importância dessa antera, o conectivo e o filete. Tudo isso forma o estame, e o conjunto é o androceu. O que que acontece nessa antera aqui que eu falei que ela é bem importante? Na antera é onde, nas angiospermas, é produzido o grão de pólen. É onde ocorre a produção do grão de pólen. Então, lá na antera do estame, conjunto ao androceu, ocorre a produção do grão de pólen. Lembrando que o grão de pólen é o gametófito masculino. É o gametófito masculino. Ou seja, é nesse grão de pólen que vai haver a produção, é ele que produz o gameta masculino. Acabei de falar para vocês que gametófito produz gameta. Quem é o gametófito das angiospermas? E da gimnosperma também, tá, gente? Da gimnosperma também, porque grão de pólen foi herdado a partir das gimnospermas, tá bom? Grão de pólen é o gametófito masculino e é ele quem vai produzir o gameta masculino, tá bom? Então, isso é importante, porque a gente vê que a partir desse grupo de plantas que tem o grão de pólen, eles não dependem mais da água. Isso é uma coisa importante, tá? Eu vou até voltar aqui, gente, o slide para complementar para vocês. Ó, a briófita e a pteridófita, elas dependem da água para a reprodução. Os gametas aqui estão flagelados. O gameta masculino, anterozoide, é chamado gameta masculino aqui das briófitas e pteridófitas. Ele é flagelado, ele depende da água para chegar até o gameta feminino. Essa independência da água passa a surgir, né, passa a acontecer a partir da gimnosperma, justamente porque agora tem o grão de pólen que produz o gameta ali e passa a depender de outros fatores, como o vento, como outras formas de polinização. Então, aqui, gente, nas gimnospermas, ocorre a independência da água para a reprodução, tá? Justamente pela presença de semente, do grão de pólen, e do gameta masculino ali que passa a desenvolver o tubo polínico, a gente vai ver. Beleza? Ó, que a estrutura do grão de pólen que passa a desenvolver o tubo polínico para o gameta chegar até o gameta feminino, tá bom? Então, a gente vê que esse gameta masculino aqui, que é produzido lá dentro das anteras, dentro do grão de pólen, ele vai ser direcionado até a estrutura feminina. Qual é a estrutura feminina?
A estrutura feminina, o conjunto de estrutura feminina é o gineceu. O que que compõe o gineceu? O pistilo, que é essa estrutura verde aqui, também chamada de carpelo, tá? Carpelo também. O pistilo, olha só, tem essa parte aqui em cima que é chamada de estigma, que é onde chega o grão de pólen. Então, o grão de pólen vai se posicionar aqui em cima. Grão de pólen. O gametófito masculino se posiciona aqui em cima, desenvolve o tubo polínico dele que a gente vai ver, alcança aqui, passa, né, pelo estilete, que é a parte do tubinho, chega no ovário, que é essa estrutura aqui embaixo, e lá no ovário tem o óvulo. No óvulo a gente vai ver que tem o gameta feminino, tem a oosfera, né? O que é importante já falar aqui do ovário e do óvulo é que do ovário vai dar origem ao fruto e o óvulo dá origem à semente. A gente vai ver esse processo já já, tá bom? A gente vê. Então, olha só, anatomicamente falando, androceu, conjunto de estames, gineceu, conjunto de pistilos ou carpelos, androceu, estame, antera, conectivo e filete, pistilo, estigma, estilete, ovário e óvulo aqui dentro, os gametas estão aqui, a gente vai ver, tá bom? Outra coisa, cálice, conjunto de sépalas, e corola, conjunto de pétalas. Parte anatômica pode aparecer em provas, né? É comum falar da parte de anatomia ali das flores. Para finalizar esse slide, o grão de pólen, que é produzido lá nos estames, especificamente na antera, alcança o estigma do pistilo, desenvolve o tubo que a gente vai ver, ó. Então seria aqui, ó. O caminho nesse caso é esse, ó. E chega aqui no estigma, tá bom? Desenvolve o tubo polínico e ocorre a fecundação. Basicamente isso. Estou falando muito das angiospermas porque, como eu falei, gente, como é um grupo bem diverso, que tem muitas características, principalmente do ciclo reprodutivo, é o que a gente foca mais. Mas existem nomes ali também de gameta masculino, de gameta feminino, de gametófito masculino, de gametófito feminino, nas briófitas e nas pteridófitas, tá? Devido ao nosso tempo e à quantidade de informação, eu estou focando mais nas angiospermas, e nas gimnospermas também. Mas ali a gente vê também alguns nomezinhos em briófitas e pteridófitas, beleza? Então, olha só, recapitulando, angiosperma, ciclo reprodutivo haploidípalo bionte, né? Qualquer planta tem. Esporófito, 2N, esporófito é sempre 2N. A partir de pteridófitas passa a ser duradouro e o gametófito, que é N, a partir de pteridófitas passa a ser temporário. Algo que a gente vê, falei para vocês no slide anterior, que o gametófito masculino é formado dentro da antera. E a gente vai ver que o gametófito feminino também é formado dentro da estrutura da planta. Esse processo de produzir o gametófito dentro do esporófito é chamado de endosporia. É uma característica muito importante, tá bom? Então, quando ocorre produção, desenvolvimento de gametófito dentro do esporófito, isso é chamado de endosporia, ok? Mais um nome aí para vocês. Além disso, esse caminho do gametófito masculino, do grão de pólen, lembrando que aqui eu estou falando do grão de pólen, né, o gametófito masculino, até o pistilo,
até o estigma ali do pistilo, isso é um processo de polinização. O pólen produzido na antera é levado até o estigma. Isso é o processo de polinização. Como que pode acontecer essa polinização? Que forma que ela acontece? Bom, ela pode acontecer através, primeiro, na própria planta, né? Se a gente estiver falando de uma planta monóclina, que é a autopolinização, então ali no slide anterior eu até mostrei, na própria planta, esse caminho acontecendo. Ou pode haver a polinização cruzada, né, que é excelente. Por quê? Porque vai ser de uma planta para outra, essa polinização cruzada, e esse processo acaba favorecendo a variabilidade genética, tá bom? Acaba favorecendo aqui a variabilidade genética. Quais são as formas de polinização nas angiospermas? Através de agentes polinizadores, pelo vento, por exemplo, que é a anemofilia. Aqui a gente vê muito também nas gimnospermas, né? O grão de pólen, como não tem fruto ali, o grão de pólen, ele é produzido e liberado ali com o vento, né? Nas angiospermas, devido à presença de dispersão de semente por causa do fruto, mas com a flor, a polinização ela pode acontecer pelos pássaros, que é a ornitofilia, entomofilia, polinização pelos insetos, piscofilia, polinização por borboletas. Então, existem outras formas de polinização aqui, devido à presença, que ajuda muito, a presença da flor, né? Você tem uma maior dispersão de semente por causa do fruto, então os animais comem o fruto, levam semente embora, ou defecam a semente em outro lugar, e você tem uma polinização por outros animais por causa da estrutura da flor, né? Então, o inseto, por exemplo, as abelhinhas, que são super importantes, né? As abelhas aqui, o papel de polinizadoras é super importante para as angiospermas. Elas carregam um grão de pólen de uma flor para outra, tá bom? Então, os insetos, os animais, eles têm um papel fundamental aqui na polinização, tá bom? E os outros animais também têm um papel fundamental na dispersão das sementes. Beleza, pessoal, até aqui? Tranquilo? Vamos lá, então, continuar. Outra característica importante ali das angiospermas, né? Aqui é por causa da formação do fruto e da flor. Lembrando que essa a endosporia, lembra da endosporia, lembra da estrutura da flor, são coisas que aparecem bastante, né? Quando a gente olha a estrutura da flor, eu falei para vocês, ó, que, que isso aqui, né? Toda essa estrutura aqui, o conjunto é o gineceu, é ali o pistilo. Aí do pistilo, aqui em cima, que chega o grão de pólen, né? Ele é levado até o estigma, essa estrutura aqui, ó, é o estigma. Estigma, aí chega o grão de pólen aqui, tá? Grão de pólen. O que é o grão de pólen? Não se esqueçam, é o gametófito, deixa eu escrever aqui, é o gametófito Ju, masculino. Oi, pode voltar no slide anterior rapidinho? volto. Grão de pólen é o gametófito masculino. Obrigada, Pro. De nada. Deixa eu por aqui. Grão de pólen, gametófito masculino. Ó, então o que que a gente está vendo aqui, ó? Chegou no pistilo, o grão de pólen. Como eu falei para vocês, pessoal, o grão de pólen, ele desenvolve o tubo polínico, que é aquele sifão que eu falei lá no comecinho da aula. Por isso que essas plantas, elas são chamadas de sifonógamas, desenvolve o sifãozinho.
Quando o gametófito masculino desenvolve o sifãozinho, o que está acontecendo aqui? Os gametas masculinos que foram produzidos pelo gametófito, olha só, eles vão descer e vão alcançar, aqui que são esses núcleos gaméticos, tá? Esses núcleos gaméticos aqui são os gametas masculinos. Olha, eles estão aqui, ó. 2 núcleos gaméticos, tá bom? Essa estrutura aqui, gente, primeiro, essa estrutura de fora é o ovário, como eu falei para vocês, é o ovário que origina o óvulo, ou, desculpa, que origina o fruto. E o óvulo, essa parte mais interna aqui, origina a semente, tá? Semente originada do óvulo após a fecundação. Primeira coisa, gente, o óvulo é essa estrutura aqui, deixa eu... A estrutura mais de fora. E o óvulo, ele possui o saco embrionário. É como se fossem camadas, né? Essa parte mais externa aqui, ó, é o ovário. Essa parte mais interna aqui é o óvulo. E essa parte bem interna aqui, ó, é o saco embrionário. O que é o saco embrionário? Olha só, gente, o saco embrionário é o gametófito feminino, tá bom? Então, a gente tem o gametófito masculino, grão de pólen, e o gametófito feminino, o saco embrionário, tá bom? O que que tem lá no saco embrionário? Tem algumas células, tem núcleos polares, mas tem o gameta feminino. O gameta feminino é a oosfera. É uma célula N. Essa oosfera é o gameta feminino. Tudo bem? Beleza? Então, o gameta masculino, essas células espermáticas ou núcleos gaméticos, vocês podem ver por célula espermática também. Células espermáticas. Diferente lá de Pteridófita e Briófita, Pteridófita e Briófita, que é anterozoide. Anterídeo é o gametófito masculino. São outros nomes, tá, pessoal? Então, como a gente não tem tempo aqui, é legal vocês pegarem também o ciclo reprodutivo, são mais simples, tá bom? São ciclos mais simples, mas só para vocês se atentarem aos nomes dos gametófitos e dos gametas ali, embriófitas e pteridófitas. Mas são nomes diferentes aqui que a gente vê em angiosperma e gimnosperma, tá bom? Essa, então, olha só, estruturalmente aqui, o óvulo, o saco embrionário, e aqui dentro a gente tem essa célula especificamente, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó, essa célula aqui é a oosfera, é o gameta feminino. E tem essas duas células aqui que são chamadas de núcleos polares. Tem outras células aqui importantes, né, que vão ser importantes aqui no processo da fecundação, mas a gente foca nos núcleos polares e na oosfera. Por quê, gente? Porque a partir dessas duas células masculinas aqui, desses dois gametas masculinos, irá ocorrer a dupla fecundação. O que é isso? Uma célula espermática, um gameta masculino, ou uma célula gamética, vou por aqui, ó, célula gamética. Uma célula gamética N vai fecundar a oosfera, vai fecundar o gameta feminino, ó, gameta com gameta N mais N, vai formar uma estrutura 2N, que é o embrião. Embrião 2N.
A outra célula gamética masculina aqui vai fecundar, vai se fundir a esses núcleos polares. Então, olha só, célula gamética masculina mais núcleos polares, que são estruturas polares, que são estruturas N também. São células, estrutura não, são células, né? São células N também, só que são dois, ó. Tem um N aqui e tem outro N, tá bom? São dois núcleos polares. Então, é uma célula gamética se fundindo a esses núcleos polares. Ó, N, N e N vai formar uma estrutura 3N, que é o endosperma. Endosperma triploide. O que que o endosperma ele faz? O endosperma, ele é responsável por nutrir, ele nutre o embrião. Nutre o embrião, ó, é uma estrutura 3N. Quando a gente olha para depois da fecundação aqui, pessoal, o que que a gente observa? A formação da semente a partir do óvulo. Ali dentro se tem um embriãozinho e protegendo isso, que é essa estrutura aqui, o ovário desenvolve o fruto. Então, o fruto protege semente, os animais dispersam a semente ao comer os frutos, tá bom? Estrutura da semente, ela é formada pela casca, né? Que é o tegumento, é uma estrutura 2N, é o esporófito mesmo, aqui a gente está falando ali da estrutura do esporófito. Aqui dentro, o embrião 2N, olha só, embrião 2N. E o endosperma, que é esse materialzinho aqui, que vai passar para o embrião, né? Para o embrião se nutrir, é o endosperma 3N, é um endosperma triploide. Origina, se desenvolve e origina o esporófito. Beleza? Então, essa dupla fecundação aqui, o desenvolvimento das flores, dos frutos e da semente, é uma característica que a gente vê nas gimnospermas, ok? Então, é importante a gente entender esse processo e essa fusão de uma célula masculina com a célula feminina e de uma célula masculina com os núcleos polares, tá bom? O fruto, gente, já falei para vocês, o fruto é originado do ovário após a segunda fecundação com a oosfera ali, e quando a gente olha para o fruto, que se desenvolve bem aqui, ó, na flor, o fruto ele é formado por epicarpo, que é essa parte mais externa aqui, mesocarpo, que é a parte suculenta, é o que a gente come mesmo, a gente também, né? E o endocarpo, que é essa parte mais interna. Agora, o que que a gente pode ver nos frutos, né? Classificação de fruto. Aí tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Quando de fato o ovário dá origem ao fruto teve fecundação, e o ovário que originou o fruto, é, o fruto é classificado nesse caso como verdadeiro. Então, fruto verdadeiro é de fato aquele fruto que foi originado pelo ovário após a fecundação. Tem fruto paternocárpico, que é originado de ovário sem prévia fecundação, que vai ser um fruto, na verdade, sem semente. O fruto paternocárpico pode ser por um estímulo hormonal mesmo, tá? Esse fruto acabou não desenvolvendo a semente, beleza? Então, um fruto sem semente é um fruto paternocárpico. E outra classificação de fruto é o pseudofruto. O que o pseudofruto ele é? Um fruto falso, né? Entre aspas ali. A parte comestível não se origina do ovário, se origina de uma outra estrutura ali da flor.
Então, a gente tem, por exemplo, a maçã, né, que é originada do receptáculo, o caju também é um bom exemplo, porque essa parte aqui que a gente consome do caju, na verdade, né, essa parte suculenta aqui, não é o fruto verdadeiro. O fruto verdadeiro é essa parte aqui em cima, que é onde a gente encontra a semente, né, do caju. Então, são frutos que são originados a partir de uma outra estrutura da flor. E a gente tem diversos frutos, nesse sentido. Tudo bem? Sei se aqui eu não coloquei nesses slides, mas a gente tem alguns frutos importantes aí para vocês saberem. Mas saibam que existe essa classificação de verdadeiro, paternocárpico e pseudofruto, beleza? E vai variar de acordo com a presença da semente, com o local de desenvolvimento ali da parte comestível, beleza? Bastante coisa, né, pessoal? De planta a gente fala bastante coisa, ó. Em relação à semente, ali das angiospermas, né? Quando a gente fala da semente, existe uma estrutura chamada de cotilédone. A presença aqui desse cotilédone. Primeiro, o que que é o cotilédone? É uma folha modificada que armazena o endosperma, que armazena a reserva nutritiva ou vai transferir. Vocês vão entender esse processo. Mas é uma folha modificada. O cotilédone basicamente é essa folhinha aqui modificada. Existem as monocotiledôneas. O que que é uma monocotiledônea? É uma semente com um cotilédone. E existem as eudicotiledôneas, que são sementes com dois cotilédones. Dicotiledônea basal, grupo primitivo ali, né? Atualmente é a nomenclatura usada para plantas com dois cotilédones, é eudicotiledônea, tá bom? Olhando aqui, pessoal, nessa figura, a diferença de monocotiledônea e eudicotiledônea é essa aqui, ó. Na monocotiledônea, a gente vê que o cotilédone, ele tá aqui dentro, ó. Esse é o cotilédone. E nesse caso, aqui dentro da semente, né? Essa estrutura aqui é o endosperma. Lembrando que endosperma é um material nutritivo. Esse endosperma é um material nutritivo. E o cotilédone, ele na verdade vai fazer o que aqui nas monocotiledôneas? Ele vai transferir o endosperma para o embrião. Então, na monocotiledônea é o que eu falei para vocês, ele transfere o endosperma está fora do cotilédone e é ele quem vai transferir o endosperma para o desenvolvimento do embrião, para o embrião. Tudo bem? Exemplos aqui de monocotiledôneas: milho, bambu, arroz. Esses são os principais exemplos de monocotiledônea, principalmente o milho, né? Essa figura aqui é que a gente está vendo o milho, tá bom? Então, é a transferência desse material nutritivo para o embriãozinho. E as eudicotiledôneas? O que que acontece aqui nas eudicotiledôneas? Talvez pegando o exemplo do feijão, mas feijão, cacto, soja, amendoim, tomateiro, laranjeira, eu coloquei vários exemplos aqui. Quando a gente planta feijão, né, a gente vê que ele se desenvolve e aí aquela gominha do feijão, né, aquela parte mais grossinha do feijão se abre e saem as folhinhas, né? Vocês lembram disso? Quando vocês plantaram aí quando era pequenininho, abre o feijãozinho e saem as folhinhas. Essas duas, essas duas metades, né, que abriram aqui, são os cotilédones, que é o próprio feijãozinho, ali que tem o formato do feijão. São os cotilédones. O que está acontecendo nesse caso?
Nesse caso, são dois cotilédones que a gente vê que ele abre, né? Que eles se abrem. E o endosperma é esse próprio cotilédone, ali é cheio de material nutritivo. Aí ele abriu, a folhinha conseguiu sair, tá? Então não tem separação nesse caso aqui do endosperma e do cotilédone. Nesse caso, o endosperma está no próprio cotilédone, tá? Que passa aqui para o embrião, é ele que armazena, o cotilédone que armazena esse endosperma, né? E ele passa aqui pro embrião, beleza, gente? Então, monocotiledônia, um cotilédone, eudicotiledônia, dois cotilédones, e o endosperma está no próprio cotilédone, tá bom? É, Mas não é só essa característica que a gente vê nas mono e nas eudicotiledôneas. A gente vê diferença em raiz, em caule, em folha, em flor e na semente que eu acabei de falar aqui para vocês. É, Então, tem pergunta muito específica, né, de vestibular, que eles trazem justamente diferença, principalmente no caule, principalmente no caule, por causa do xilema e do floema, dos feixes vasculares. Então, aqui a gente vê uma diferença, né? Vou explicar já já aqui para vocês. Mas, ó, diferença na raiz, mono em feixe, fasciculada, e aqui na dicotiledônia pivotante, né? Então, tem a parte central aqui, e o ramo se parte aqui dessa região central, tá bom? Caule, rizoma ou colmo, e aqui, normalmente, eu digo cotiledônea, normalmente pelo tronco, né? O crescimento, aqui a gente vê muito crescimento em espessura. Eu vou falar bastante isso na parte de histologia. Mas o que chama bastante atenção, né, é a disposição dos feixes vasculares, do xilema e do floema. Aqui a gente vê a disposição difusa e regular nas monocotiledôneas. Nas eudicotiledôneas, ó, eles estão aqui na periferia, mais externamente o floema e mais internamente aqui o xilema, tá bom? Então, é a disposição aqui na periferia do caule. A folha, a bainha é mais desenvolvida, que a nervura é paralela. E nas eudicotiledôneas, a bainha é bem reduzida, bem menorzinha, nervura reticulada, que a gente vê esses retículos aqui nas folhas das eudicotiledôneas. Flor, observa-se bastante em trios, né, sépala e pétala, nas monocotiledôneas, e aqui organizadas em base de 5 sépalas e pétalas, e a própria semente que eu falei para vocês, um cotilédone e dois cotilédones. O que mais aparece em exercício é o caule e a característica da raiz, tá? Caule e a característica da raiz. Pode aparecer um pouquinho da flor, já vi da flor. Ah, e a semente, claro, né, gente? A semente. Mas é mais a raiz, o caule, a disposição dos feixes e as sementes, tá bom? Mas eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouquinho. Beleza até aqui, gente? Tudo bem? Vamos lá, tem bastante coisa. É bem, é um assunto bem extenso, né, pessoal? Não tem jeito aqui, mas vamos que vamos, tá bom? Vou correr um pouquinho para conseguir dar conta de tudo, para finalizar ali a aula, com tudo que eu me propus a falar para vocês, e qualquer dúvida, depois vocês me mandem, beleza? Se tiver aí empacando em alguma coisa. E a gravação, ela também vai ficar para vocês, tá bom? Bom, continuando então, gente. Agora a gente entra na parte de histologia, né, que também é um assunto que costuma aparecer. E costuma aparecer porque é bem específico, a galera também não gosta muito de estudar, então é ali que a gente vê
uma diferença na resolução do exercício, né? Se vai ser correto ou não, tá bom? Mas quando se fala em histologia é estudo de tecido, tá? Tecido vegetal. Os tecidos vegetais, eles podem ser classificados como meristema ou permanentes. O meristema, gente, é um tecido de crescimento, é para a planta se desenvolver. E aqui as células, elas são indiferenciadas. Beleza? São células ali que não têm uma função específica, a não ser se proliferar para a planta crescer. É isso. São células mitóticas, são células que sofrem mitose para a planta crescer. Basicamente isso. Crescimento longitudinal, crescimento de espessura, enfim, é para a planta crescer, tá bom? A gente vê muito células meristemáticas nas extremidades, porque a célula está crescendo, vai crescimento longitudinal, tá bom? Aí existem os tecidos que são permanentes. Esses tecidos permanentes, eles têm funções específicas. Têm funções específicas. E eles são originados a partir dos meristemas. Beleza? São originados a partir dos meristemas, por um processo de diferenciação. Vou falar já já novamente isso, diferenciação. Porque aqui nos meristemas as células são indiferenciadas, elas não têm uma função específica. O que vai acontecer com elas? Elas vão se diferenciar numa célula com uma função específica. E essa função pode ser função de preenchimento, de sustentação, de reserva, que daí a gente chama aqui de parênquima, colênquima, esclerênquima. Pode ser um tecido com uma função de condução, que é o xilema e floema. Pode ser um tecido com uma função de revestimento, que é epiderme, periderme, suber. Então, passa a ter função específica. Tecido permanente tem função específica. Tecido meristemático, crescimento. É uma célula ali que só se prolifera para a planta crescer. Beleza? Agora, qual que é o esqueminha aí que a gente vê? Olha só, meristema apical. Esse meristema apical é dividido em protoderme, procâmbio e meristema fundamental. O que são esses três grupos aqui? São os meristemas primários. Os meristemas primários, eles são responsáveis pelo crescimento longitudinal. Crescimento, entre aspas, em altura da planta, tá bom? Como eu falei para vocês, são células indiferenciadas aqui, células meristemáticas são células indiferenciadas. O que vai acontecer? Essas células indiferenciadas, elas se dividem ali, crescem, beleza. Mas elas também sofrem o processo de diferenciação e dão origem aos tecidos primários. O que são esses tecidos primários originados dos meristemas primários? Já são tecidos permanentes. Ou seja, tecidos com funções específicas. E olha o que a gente tem aqui: epiderme, floema e xilema, parênquima medular e cortical. São tecidos ali com algumas funções específicas, tá bom? Agora, esse é o crescimento longitudinal, são células, são plantas que vão crescendo longitudinalmente. Tem plantas que só crescem assim, beleza, mas tem plantas que crescem em espessura também. São aquelas plantas bem grandes, né? Aquelas árvores imensas. Essas plantas que crescem em espessura, essas células aqui permanentes,
que são células diferenciadas, elas sofrem, olha só, que doideira aqui, elas sofrem um processo de desdiferenciação. Nesse processo de desdiferenciação, essa célula aqui, que era diferenciada, que cumpria uma função específica, passa a ser uma célula novamente indiferenciada, dando origem aos meristemas secundários, câmbio e felogênio. Esse meristema secundário, ele cresce, o crescimento em espessura. Não são todas as plantas que crescem em espessura, tá? Não são todas. São as gimnospermas e angiospermas e dicotiledôneas. As outras crescem aqui longitudinalmente, tá bom? Em espessura, pensa naquele tronco maior, pensa num pinheiro, então gimnosperma e angiosperma dicotiledônea, que eu falei que é aquela planta que tem o tronco mais desenvolvido, por exemplo, o caule mais desenvolvido, beleza? Então, diferenciação é para virar uma célula que tem função específica. Desdiferenciação é para sair dessa célula com função específica e voltar a ser uma célula que só se divide ali para crescimento. Aí esses meristemas secundários, câmbio e felogênio, eles vão originar os tecidos secundários aqui, que são tecidos permanentes. São tecidos com funções específicas. E aí passa novamente pelo processo de diferenciação. Confuso? Ó, só lembrar, diferenciação, se diferenciou, virou uma célula específica. Desdiferenciou, voltou a ser uma célula inespecífica, uma célula indiferenciada. Célula indiferenciada, inespecífica, função só de crescimento, só se proliferar. Célula diferenciada, uma célula diferente, tem uma função específica, vai ser um tecido permanente. E aqui no final, ó, floema e xilema secundários, feloderme e suber. Vou falar um pouquinho aqui mais desses tecidos, tá bom? Olha só, pessoal. Tecido secundário permanente, ou seja, tecido com função específica. Funções específicas que, voltando no slide aqui, ó, são esses que a gente tem: epiderme, floema e xilema, feloderme, suber, parênquimas, que a gente vai falar aqui bastante sobre eles. É esses que a gente tem, ó. Quais são esses tecidos com funções permanentes, com funções específicas aqui, gente? Tecido de revestimento, tem a função de revestir, epiderme e suber. Epiderme é um tecido vivo e suber é um tecido morto pelo acúmulo de suberina, tá bom? O suber a gente vai ver que é a casca, né, do tronco ali, tá bom? Tecidos que têm a função de sustentação. Colênquima é um tecido vivo e esclerênquima é um tecido morto. Aqui o colênquima, ele tem aquele reforço de celulose. E o esclerênquima tem o reforço de lignina, que impregna essas células, não deixa elas respirarem, por isso que elas acabam morrendo. Mas, enfim, são tecidos que sustentam a planta. Tecidos de condução de seiva, que a gente já falou tanto, né? Xilema, que é um tecido morto, e floema, que é um tecido vivo. O que o xilema faz? Condução de seiva bruta. Seiva bruta, para quem não sabe, H2O e sais minerais, que é o material bruto para produzir
matéria orgânica para fazer fotossíntese. E o floema, condução de seiva elaborada. E é a matéria orgânica, é a glicose, tá bom? Que é o produto aqui da fotossíntese, beleza? Condução de seiva bruta pelo xilema e de seiva elaborada. Vou falar um pouquinho dessa condução aí para vocês. E os tecidos de preenchimento, ou os parênquimas, que as plantas podem ter, existe o parênquima clorofiliano, que é um parênquima que faz fotossíntese, é uma região ali que faz fotossíntese. Parênquima amilífero ou de reserva, reserva de amido, é preenchido por amido, tá bom? Aqui é preenchido por clorofila, vai fazer fotossíntese bastante ali naquela região. Preenchido por amido, parênquima aerífero, preenchido por ar. Então, a gente vê bastante em Vitória Régia, por exemplo, para ela flutuar ali na superfície. Parênquima aquífero, que é uma adaptação para preenchimento de água, né? Preenchimento com água, em plantas, por exemplo, cactos, suculentas, que precisam dessa adaptação por viverem em um ambiente seco. Então, a gente analisa esses parênquimas também de acordo com o lugar onde a planta vive, porque é uma adaptação dessa planta ali para aquela região, para ela conseguir viver naquela região, tá bom? Pessoal, focando um pouquinho é, aqui no xilema e no floema, nesses tecidos condutores de seiva bruta e de seiva elaborada. Deixa eu só passar aqui antes, né, de focar nessa condução de seiva bruta e seiva elaborada pelo xilema e floema, é lembrar que existe uma propagação vegetativa, né, que é uma forma de reprodução assexuada na agricultura, de 4 formas: estaquia, auporquia, mergulia e enxertia. Então, o que que acontece em cada uma delas? Na estaquia, alguns ramos, que são chamados de estacas, né, são cortados e enterrados no solo para formar raízes. Isso é estaquia. É tudo forma assexuada, tá, gente? Existe a forma sexuada também, claro, a reprodução das plantas de forma sexuada, mas aqui na agricultura, como podem fazer ali o desenvolvimento de plantas também. Estaquia, mergulia, é mergulhar de fato um ramo da planta, enterrar uma parte da planta para formar essas raízes, dependendo aqui da planta original, né? Então você mergulha uma parte da planta até formar raízes, e aí sim vai ser separado, né, da planta que deu origem. Auporquia. A auporquia é feito um pequeno corte aqui no ramo da planta e coberto com terra úmida para criar as raízes. Então, de qualquer forma, que é o objetivo é criar a raiz e separar depois da planta de origem. E a enxertia, que é enxertar em troncos, né? Pega um ramo de uma planta e enxerta isso em outra planta, até também que se criem raízes aqui, se desenvolvam a partir dessa planta inicial, tá? Então, a gente tem esses 4 tipos, já vi questão no Enem, inclusive, disso, de propagação na agricultura, que são formas de reprodução assexuada, tá? Abri esse parêntese porque eu já vi questões sobre a propagação vegetativa na agricultura, tá bom? Agora, voltando ali no xilema e no floema, é a condução. Como é que é feita pelo xilema e floema a condução da seiva? Então, vamos começar pela condução da seiva bruta, lembrando que a seiva bruta é água e sais, tá? Que será conduzida pelo xilema. Xilema também chamado de lenho, tá, gente?
Então, a primeira coisa que acontece é que a raiz, né, é ela que vai absorver a água e o mineral, né, que está ali no solo. Aí, o que que precisa acontecer? Isso que foi absorvido pela raiz lá pelos pelos, né, pela zona pilífera, por exemplo, que é uma estrutura ali da raiz, tá? É legal vocês pegarem uma foto da raiz, ver a anatomia da raiz, ver a anatomia do caule, ver a anatomia da flor, da folha, né? Porque são coisas aqui que eu não vou conseguir mostrar nessa aula, mas é legal vocês verem a organologia, tá bom? Então, a primeira coisa é esse material sendo absorvido pela raiz. E esse material que foi absorvido pela raiz, ele tem que, ó, atravessar até chegar no xilema. O xilema está aqui, ó, está representado em rosinha, azul. Então tem que chegar até o xilema. E pode chegar até o xilema por duas vias, que a gente chama de via simplasto e via apoplasto. O que que acontece na via simplasto? Na via simplasto, a água que foi absorvida, ela vai se deslocar entre as células aqui, ó, olha só, através de osmose. Tudo bem? Então, na via simplasto, a água se desloca através de osmose e os sais se deslocam através de transporte ativo. Beleza? Então, esse transporte até mantém o meio hipertônico que permite, de fato, esse deslocamento da água por osmose, já que a água ela é sempre direcionada para o meio hipertônico, tá bom? Ela se desloca do hipotônico para o hipertônico. De qualquer forma, pessoal, a via simplasto é através de célula, é célula a célula até chegar no xilema, beleza? Mas tem também a via apoplasto. O que que acontece aqui na via apoplasto? A água e sais minerais se deslocam pelos espaços entre as células. Olha só, a via apoplasto aqui, ó, entre as células. Não está indo por dentro da célula, está indo entre as células, tá bom? Até chegar em uma região aqui, que é chamada, não sei se vocês estão vendo essa linha aqui, ó. Essa linha é chamado de estria de Caspari, ou banda de Caspari, estria de Caspari. O que que é essa estria de Caspari? É uma célula do endoderma revestida por suberina, ela obstrui esse caminho de água. Aí o que que acontece no finalzinho ali da via apoplasto? Isso daqui é importante para a via apoplasto. Como ela obstrui esse caminho entre a célula da via apoplasto, no final a água ela vai ter que ser deslocada aqui, ó, nesse finalzinho, de qualquer forma, pela via simplasto. Tudo bem? Então, olha só, pessoal, tem a via simplasto direta desde o começo, e tem a via simplasto que acontece no final da apoplasto por conta dessa obstrução pela estria de Caspari. Beleza? Então, aqui eu estou falando da água se direcionando até o xilema. Olha só. Chegou no xilema, existe um outro transporte. Então, para chegar no xilema, ou é por dentro de célula, via simplasto, ou é por entre as células, via apoplasto. Tá bom? O xilema, quando a gente olha, chegou no xilema, quando a gente olha para o xilema ou por lenho, é a condição da seiva bruta. É um tecido que eu falei para vocês que é um tecido morto, porque ele é reforçado com lignina, tá bom? O fluxo é ascendente, ou seja, vai da raiz, passa pelo caule e chega até as folhas.
fluxo ascendente. E a estrutura do xilema, ele é formado por esses traqueídeos, que tem essas pontuações aqui, e elementos de vaso. Ah, perguntou da estrutura do xilema. Traqueídeos e elementos de vaso. Isso compõe o xilema, tá bom? Então, olha só, a gente vê o fluxo ascendente, subindo, indo contra a gravidade. Beleza? Isso é importante aqui, ó. Contra a gravidade. Agora, como é que ele vai contra a gravidade, né, pessoal? Como é que vai contra a gravidade? Vai contra a gravidade por essa teoria, que é a teoria da coesão, tensão e transpiração. Ó, condução do xilema aqui em vermelho. Lá nas folhinhas se tem a transpiração das folhas, essa transpiração das folhas causa uma tensão na coluna da água, então a gente vê as folhinhas perdendo aqui a água, vapor de água, pelos estômatos, tá? Estômatos, tudo bem? Pelos estômatos. E existe ali formas de perder pelos estômatos. Os estômatos são estruturas, né, que responsáveis pelas trocas gasosas e transpiração. Então, através dessas trocas gasosas e pela transpiração se perde água, né? Entra oxigênio, entra gás carbônico e sai oxigênio ali, importante para a fotossíntese, mas também se perde água. E essa perda de água pelos estômatos causa uma tensão nessa coluna d'água e a coesão, a adesão, a ligação entre as moléculas de água permite que esse fluxo se direcione lá para as folhas, contra a gravidade, tá bom? Então, a condução da seiva bruta, especificamente, né, que é a água e sais minerais, ela é explicada pela teoria de Dickson ou teoria da coesão, tensão e transpiração, em que a transpiração que acontece lá nas folhas, através dos estômatos, causa uma tensão na coluna da água e isso estimula o direcionamento, a sucção de água e essas ligações entre as moléculas de água conseguem conduzir a água da raiz para as folhas, contra a gravidade. Beleza? Isso é a condução da seiva bruta ali através dos estômatos. Através não, dos estômatos não, mas com o papel dos estômatos. Beleza, pessoal? Onde que estão os estômatos? Os estômatos estão aqui, ó. Os estômatos, eles estão lá nas folhinhas, especificamente na epiderme. Olha aqui, aqui estão os estômatos. São responsáveis pelas trocas gasosas, né? São responsáveis pelas trocas gasosas, então entra gás carbônico e sai oxigênio, que é justamente o processo da fotossíntese, né? Depende de CO2 e vai ser produzido oxigênio, que vai sair através do estômato. Aqui na epiderme, eles estão localizados, a função é a transpiração, perda de água e trocas gasosas. Então, entra gás carbônico e sai oxigênio. Entrou gás carbônico, o gás carbônico chega aqui no parênquima palissádico e lacunoso, que é o parênquima clorofiliano, que tem clorofila e que vai realizar a fotossíntese. Tem células ali fotossintetizantes, tá bom? Tá aqui a epiderme, gente, epiderme, ó, é revestimento.
a gente vê tudo célula específica, né? Revestimento e tem o parênquima clorofiliano. Tudo bem? Parênquima clorofiliano, função específica de fotossíntese. E os estômatos, eles têm um papel fundamental nisso, né? Porque também estão associados à condução da seiva bruta, tá bom? Ó, só para falar um pouquinho aqui dos estômatos, né? Existem fatores, a gente olha para o estômato, ele é essa estrutura aqui, formada pelas células guarda, que são essas células aqui laranja, a abertura do estômato, que é o ostíolo, abertura do estômago, que é o ostíolo, que vai permitir a entrada de CO2 e a saída de O2 e também de água, né, de vapor de água, que é a transpiração, então ele precisa estar aberto. E alguns fatores interferem nessa atividade do estômago, nessa abertura e no fechamento. Primeiro fator é a variação de potássio. Então, quando a gente tem um acúmulo de potássio aqui na célula guarda, esse acúmulo de potássio torna o meio hipertônico e permite que a água chegue por osmose na célula guarda, deixa essa célula guarda túrgida, e isso permite a abertura do estômago, a abertura aqui desse estímulo. Quando não tem esse acúmulo de potássio na célula guarda, não acumula água, essa célula fica flácida e ela se fecha. Então, quando ela está túrgida, o estômago abre. Quando ela está flácida, o estômago fecha. Beleza? Outros fatores também interferem aqui na atividade do estômago. Luminosidade. Então, a luminosidade ali tem luz, precisa fazer fotossíntese. Para fazer fotossíntese precisa entrar CO2, então o estômago ele fica aberto. Na maioria das plantas, o estômago está aberto durante o dia e à noite fecha, né? Justamente porque tem luz, precisa fazer fotossíntese e precisa entrar gás carbônico e sair oxigênio, tá bom? Concentração de gás carbônico, em baixas concentrações de gás carbônico, o estômago fica aberto ali, para ele conseguir captar o máximo que ele puder de CO2. Agora, como tem alta concentração, não está em um ambiente com alta concentração de CO2, ele vai absorver o necessário e fecha, tá bom? E disponibilidade de água, quando tem, que é justamente uma adaptação hídrica, né? Uma adaptação a um ambiente seco. Quando tem baixa disponibilidade de água, esses estômatos eles não podem ficar abertos, porque senão a planta vai perder a água, né? Vai transpirar. Então eles ficam fechados. Quando tem um ambiente com uma grande disponibilidade de água no solo, esses estômatos tudo bem ficar aberto, né? Ficarem abertos, porque a planta vai poder perder água uma vez que tem ali uma grande disponibilidade de água para ela. Beleza, pessoal? Já estou, minha gente vai indo para o final, né, da, da nossa aula. Eu vou falar bem rapidamente aqui da condução da seiva elaborada. Então, a condução da seiva elaborada, aconteceu tudo isso, a planta fez fotossíntese e ela vai produzir a seiva elaborada, né, na fotossíntese, que é a glicose, é a matéria orgânica. Essa glicose, essa matéria orgânica, vai ser conduzida pelo floema, ou também chamado de líber. Então, olha aqui, ó, a gente tem a célula fonte, que é a célula que produziu matéria orgânica. Essa célula fonte, ela está sempre associada a uma célula de companhia, que é essa célula rosinha aqui, e ocorre a transferência da matéria orgânica aqui para o floema. Quando a matéria orgânica, a glicose, ela chega aqui no floema, quando ela chega no floema, ela torna esse meio do floema um meio hipertônico, né?
Lembrando que o floema, ele vai conduzir a favor da gravidade, né? Então, vai ser uma condução das folhas, aqui, deixa eu apagar, das folhas para o caule até a raiz, né? Por quê? Porque as células vão precisar usar a glicose para respirar, tá? Usada na respiração e também é incorporada pela planta para a planta crescer, beleza? Então, quando a glicose chega aqui no floema, ela torna esse meio hipertônico. E o que que vai acontecer? A água que está no xilema, olha só, vai ser por osmose transferida do xilema para o floema. Uma vez que a água está aqui no floema, desculpa, ela consegue conduzir essa matéria orgânica a favor da gravidade. Aí distribui a glicose, né? Distribui até as células da raiz. Ó, que a célula da raiz é uma célula recebedora, recebe a glicose, incorpora a glicose, utiliza a glicose. E conforme esse meio aqui vai se tornando menos concentrado, a água retorna para o xilema, tá bom? Esse transporte através do floema é chamado de transporte em massa, hipótese do transporte em massa, em que se tem a concentração de glicose tornando o meio do floema hipertônico, a água se direcionando do xilema ao floema, dilui esse meio e conduz, torna esse meio fluido ali para conduzir a matéria orgânica para todas as células da planta, indo das folhas até a raiz. Essa água, portanto, retorna ao xilema, tá bom? O floema, gente, ele é formado, o fluxo dele é descendente, é formado por células vivas, né, que eu falei para vocês, tem celulose, é composto por células crivadas e células companheiras, que eu falei para vocês. Então, células crivadas, aqui área crivada, placa crivada, e as células companheiras, que são células ali anexas. Então, a condução do floema ou do líber é uma condução a favor da gravidade. Tudo bem? Para a gente finalizar aqui, pessoal, o xilema, ele é mais interno, o floema é mais externo, né, que eu falei para vocês. E existe uma remoção, né, do anel de Malpighi, que é a retirada aqui do floema, tá bom? Essa retirada do floema, a longo prazo, vai fazer o quê? Essa retirada do anel de Malpighi, a longo prazo, causa a morte da folha, da planta, aliás, da árvore. Por quê? Porque o floema, ele vai ser retirado, né? A planta, ela produz aqui matéria orgânica. A gente vê bastante isso na agricultura, a retirada do anel de Malpighi. A gente vê bastante na agricultura. Por quê? Porque se concentra a matéria orgânica aqui nos frutos. Aí os frutos, eles ficam bem suculentos, né? E esses frutos suculentos, eles concentram a matéria orgânica. E a matéria orgânica, ela fica concentrada porque ela não consegue descer aqui pelo floema ali para as outras regiões da planta. Então, a matéria orgânica passa a ficar concentrada aqui na região, dos galhos, na região dos frutos. Só que a longo prazo, a planta morre, a árvore morre, por quê? Porque esse floema, que deveria conduzir a seiva elaborada para a raiz, por exemplo, a raiz não recebe ali matéria orgânica. Aí a raiz, as células morrem, não recebem glicose, as células morrem, e depois ela não absorve também, né? Como a raiz morre, ela não vai cumprir a função dela de absorver, né? É, a,
a seiva elaborada. Então, quando ela não absorve a seiva elaborada, ela morre, né? Ela não absorve água, a seiva, desculpa, a seiva bruta, ela morre, ela não absorve água, ela não absorve sais minerais. Então, a planta a longo prazo, ela não vai ter matéria para fazer fotossíntese, beleza? Então, o anel de Malpighi, gente, é uma técnica da agricultura muito usada, né? Justamente para a planta conseguir é, ter frutos mais suculentos. No entanto, ela causa a morte da planta ali a longo prazo. Tudo bem, pessoal? Entenderam essa questão do anel de Malpighi? Tá bom? E para finalizar, gente, tem vários hormônios aqui. Eu sei que eu já deu tempo de aula, mas só para falar da AIA, né, da auxina. Mas a gente tem outros hormônios, tem giberelina, tem hormônios que são responsáveis pela germinação da semente, como é o caso da giberelina. Tem hormônios que são responsáveis pelo crescimento, como é a citocinina, o etileno, que é responsável pelo amadurecimento dos frutos também, ácido abscísico, que é um hormônio responsável pela, pela, pela planta ali ficar em diminuição de metabolismo, mas a auxina é um hormônio muito importante, né? Porque ela cumpre aquela dominância apical, vou falar rapidamente aqui, cumpre a dominância apical, que é o crescimento longitudinal. Então, para a gente ver a planta crescendo, os ramos, é importante você podar a planta para tirar essa dominância apical. É responsável, é responsável pelo tropismo, né? Então, principalmente aqui pelo fototropismo e geotropismo. São movimentos vegetais aqui responsáveis eh, pela, pela movimentação da planta, né? Como um todo. Formação de raízes, propagação vegetativa, desenvolvimento de frutos, frutos paternocárpicos, que eu falei para vocês, que são aqueles frutos sem sementes, e retarda a queda das folhas e frutos. Então, é um hormônio, né, a auxina, responsável ali pelo desenvolvimento da planta, né? Muito importante para o desenvolvimento da planta. Poderia falar bastante do geotropismo, do fototropismo, desses movimentos vegetais, mas devido ao tempo de aula, a gente não consegue falar desses movimentos vegetais, né? E de outros hormônios. Então, eu vou pedir para vocês, eu posso passar o material também para vocês estudarem esses movimentos vegetais, estudarem os outros hormônios e estudarem também fotoperíodo, período, né? Que é ali é o papel da luz e da noite, né? Da escuridão na floração, tá bom? Que também é um ponto importante de vocês estudarem. Mas a auxina é o mais falado aqui, porque está associada ao crescimento da planta. E é importante falar também, pessoal, que a auxina, né, a raiz, ela é mais sensível, ou seja, pouca auxina já é suficiente para a raiz crescer. E o caule, ele é menos sensível, ele precisa de mais auxina, tá? A caule precisa de mais aia para crescer, beleza? Tá bom? Então, esses movimentos, e que estão, na verdade, associados aos movimentos vegetais também, ao fototropismo e geotropismo, que são os movimentos que a gente mais fala, beleza? Bom, pessoal, já deu o nosso horário, passou um pouquinho, né, do nosso horário. Tem bastante coisa de planta, bastante mesmo, né? Eu ainda não consigo falar tudo,
falar ali dos ciclos reprodutivos das briófitas e das pteridófitas, falar bastante especificamente dos ciclos reprodutivos de cada uma delas, né? Tem bastante coisa para falar. Falar dos movimentos vegetais também é importante, mas devido ao tempo não consigo. E falar de fotoperíodo, né, que também ali é um assunto importante que a gente fala ali das plantas, né, especificamente das angiospermas, porque tem a ver com a floração, tá? Então eu peço para vocês, para que vocês estudem isso, que é um assunto aí importante. Eu disponibilizo esses slides, sim, posso disponibilizar os slides, posso disponibilizar com as anotações que eu fiz, e eu vou colocar nos slides um pouquinho do geotropismo, do fototropismo, do fotoperíodo também. Eu adiciono isso nos slides para vocês estudarem, tá bom? Aí eu disponibilizo esses slides com as minhas anotações e com os slides a mais aí do que eu falei para vocês, e com anotações também, lista de exercícios. Estudem esse material, tá bom? Porque é um assunto que é muito, muito recorrente. Todo ano tem, seja em primeira ou segunda fase de vestibular. Tudo bem, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para mim. Espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula, e qualquer dúvida é só me mandar, tá bom? É isso, pessoal. Vou parar aqui a gravação. Parar a gravação. Se vocês tiverem alguma